Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, professor Leonardo. Um prazer. Opa, tá só o áudio do professor Leonardo tá fechado, Josemar, Ok, se puder. boa Agora noite, sim. Alana. Boa Satisfação. noite. Prazer Uhum. estar aqui com o senhor hoje, aprendendo também, porque é um assunto que eu também tenho bastante interesse em aprender. Professor, eu queria que você pudesse começar se apresentando um pouquinho para a gente, para o pessoal que ainda não te conhece. Eu também, é a primeira oportunidade que eu estou tendo de conversar com você. Uhum. Então, explicar um pouquinho aí da tua trajetória, um pouquinho para a gente entender mais, e aí a gente começa no nosso assunto aqui, que tem várias perguntas legais para te fazer hoje. Ok, eu quero agradecer primeiro à Escola Cognitiva e Ciência pelo convite, né, e realmente poder partilhar um pouco dessa reflexão, vamos colocar esse diálogo entre interseção entre a psicologia e a neurociência, especificamente a terapia cognitivo-comportamental e a neurociência, né? Então, eu fico Uhum, satisfeito e honrado pelo convite, e eu digo que vai ser um bate-papo leve sobre um tema uhum. delicado e profundo, né? Então, vamos tentar levar com Simplificar, leveza, né? simplificar, porque realmente estamos, digamos assim, engateando nessa seara, né, do Uhum, conhecimento. Eu sou uhum. psicólogo, né, tenho formação na área de psicologia pela Universidade Estadual Sai, bebê, sai da daqui que não Paraíba, é teu lugar aqui. tenho Sai. mestrado em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, com ênfase em Uhum, neurociência, e doutorado, sou doutorando, estou terminando doutorado, também em Medicina e Saúde, pela Universidade Federal da uhum. Bahia, com o meu orientador, o professor Iris Marres de Oliveira, e é um trabalho Que legal. sobre o ensaio clínico randomizado sobre o toque, né? E aqui na Que legal. Universidade Estadual do Piauí, eu sou professor desde Uhum. 2003, e aqui nós temos uma disciplina, digamos, somos pioneiros um pouco na disciplina de neurociência cognitiva. Que Nessa disciplina de legal. neurociências, que nós temos o terceiro bloco, o terceiro período, essa disciplina é dada com enfoque por um psicólogo, porque antes era Uhum, psicofisiologia, dada mais por biólogos e médicos, e com razão, uhum, corretamente. Então, a gente teve um diálogo uhum. crescente, que essa disciplina ela foi uma parte sendo dada por biólogo, depois com psicólogo. E com o passar do Caramba, tempo, a gente transformou essa disciplina de psicofisiologia em neurociência. E eu assumi essa que disciplina de legal. neurociência, e nessa disciplina de neurociência a gente foca a neurociência cognitiva, que é a neurociência Uhum. que interessa aos psicólogos, né? Porque, na verdade, a Claro. neurociência é um campo muito amplo e o que nos Uhum, interessa aqui é a neurociência cognitiva. Com uhum, base nisso, na Universidade Estadual do Piauí, a gente está desenvolvendo e fundamos oficialmente um laboratório que a gente uhum. vai começar a desenvolver pesquisas na área de neurociência cognitiva. Que legal, professor. E realmente tem uma defasagem disso nas graduações de psicologia, né? Eu, pelo menos na minha, eu não tive nenhuma disciplina de neurociência Uhum. e saio bem despreparada nesse sentido. Assim, o que eu fui aprendendo foi na pós-graduação, enfim. Mas eu queria que tu começasse explicando para a gente um pouquinho assim de onde que a neurociência ela se relaciona, qual parte da neurociência é importante para nós psicólogos. Pudesse dar uma Certo. explicação sobre isso, assim. Ok, exatamente. Porque a neurociência é um campo, neurociências é um campo muito amplo, né? Todos Sim. os estudos, né, focados para o sistema nervoso. E aí nós temos vários caminhos, como a psicofarmacologia, a neuroanatomia, né? Todas essas áreas, farmacologia, todas essas áreas se envolvem a neurociência. No entanto, Uhum, cada uma delas tem seu foco específico de estudo, seu objeto de estudo muito específico. Então, a gente pode uhum, dizer que, de uma certa forma, entendendo, não na contradição que eu falar, mas numa dialética onde os contrários podem fazer sentido, uhum, atualmente, quem tem nos ajudado, a psicologia, a também alçar e galgar um conhecimento do ponto de vista científico, usando uma ciência baseada em evidência, tem sido uhum, a neurociência, especificamente a biologia. Por quê? uhum, Porque inicialmente a biologia tem como objeto de estudo estudar a natureza, os seres vivos, né? E uhum, após ela ter chegado no patamar de conhecimento, aonde conseguiu mapear os 20 mil sequenciamentos de genoma humano, do DNA, então a partir uhum, daí se conseguiu, na verdade, Alana, ter uma melhor compreensão e a biologia ela respondeu muita coisa importante. A uhum, partir dessa resposta do DNA, se vê uma nova pergunta. Então, a biologia, parte dela, envolve um novo objeto de estudo. E qual é? É estudar a neurobiologia da mente. Então, uhum, quando a biologia resolve estudar a mente do ponto de vista neurobiológico, entender como, né, a funcionalidade do sistema nervoso, dos neurônios, como eles se comunicam entre si, e essa comunicação chegar
no córtex e transformar isso em pensamento, em consciência, é algo fascinante e complexo. Veja só, nós estamos Nossa. aqui interagindo aqui, estamos Uhum. conversando, parece uma coisa muito simples e banal, né? Mas compreender essa fala, essas articulações, a sua expressão, a minha expressão, as expressões das pessoas que estão nos ouvindo, é muito complexo e fascinante. Então, com essa Fascinante. perspectiva, surge a neurociência cognitiva, que vai ter como foco, né, a biologia estudar justamente a mente, a neurobiologia da mente. Uhum. Sabemos que na psicologia o estudo da mente, já, desde que começou com Wundt, lá no laboratório de Leipzig, na Alemanha, e que ele tinha como foco estudar a mente, e a Uhum. complexidade que a gente viu, que era de estudar o método inicial da introspecção. Né? Isso a gente, é a Uhum. base da psicologia que a gente tem. Então, Aham. com essa introspecção, vieram outros métodos seguintes. A gente viu que a introspecção é algo difícil de se trabalhar, é complicado de entender, e Que a seria partir mais de daí, base da psicanálise, assim, né? e aí isso Uhum. é a base inicial, a gente vai colocar de entender a mente. E aí ele vai trabalhar alguns Uhum. fenômenos voltados especificamente para ver o tempo de ação, de reação da pessoa em relação ao estímulo. A partir daí vem o avanço do conhecimento em relação ao método introspectivo e surge o modelo especificamente do behaviorismo, que vai estudar o Uhum. comportamento pela complexidade que era estudar a mente. Então, o behaviorismo ela vai Uhum. criticar o estudo da mente justamente por quê? Porque era muito complicado, pelos conceitos da época, entender a mente como conceito científico. Então, a partir Uhum. desses preceitos, o behaviorismo surge inicialmente radical, né? Metodológico, perdão. Com Então, foco só no comportamento, né? isso, com Pavlov, e aí a partir daí ele vai lidar com o comportamento do foco e entender que esse comportamento era mais compreensível de ser estudado, a partir do que seja observado. Bom, a Uhum. partir disso a gente tem as escolas dentro da psicologia, que vem o behaviorismo, vem a psicanálise, as escolas humanistas, e a partir de então cada uma tem seu foco de estudo, né? E a psicanálise vai trabalhar a Uhum. subjetividade, o inconsciente. Com o caminhar do tempo dentro da abordagem do behaviorismo, surge o behaviorismo radical, e a partir da década de 60 surge um movimento que seria o behaviorismo cognitivo, né? Digamos assim, surgem as Uhum. ciências cognitivas na década de 60. Com o surgimento das ciências cognitivas na década de 60, os cientistas cognitivos eles começam a se rotularem assim por estudar Uhum. todas as ciências que envolvem a cognição. Agora, a cognição Uhum. envolvendo aqui pensamento, memória, atenção, percepção, tomada Uhum. de decisão, raciocínio. Então, essa cognição ela é passível de ser estudada e as ciências cognitivas vai dizer que o comportamento desejado que pensamos em modificar, ele pode ser modificado a partir da cognição, ou seja, a partir da mediação cognitiva. E essa Uhum. mediação cognitiva ela surge a partir dessa perspectiva, quando as ciências cognitivas vai estudar justamente o fenômeno da cognição humana. Nossa, muito bom. Deu uma retrospectiva assim toda para onde a gente chega hoje, né, nas Isso, terapias sobrevoo cognitivas. aí, né, digamos assim, Nossa, né? gostei muito, ficou muito claro, professor, muito bom. E como que a mente pode ser estudada, então, pela neurociência, assim? Quais são os estudos que são feitos hoje? Como que isso se aproxima da nossa prática como Isso. psicólogos? Bom, então primeiro a gente tem que ver o conceito de mente, né? Eu até vou Uhum. jogar vou instigar o público Uma que está presente pergunta aí, que aí? eles podem colocar no chat aí o que seria mente Isso, para cada um deles. Eles podem responder aí, que seria primeiro a gente vê um questionamento, vamos fazer um quiz. O que é mente? Né? boa. Eu acho que é algo Complexo. interessante. Falar o pensamento talvez seja algo compreensível, mas explicar a mente, entender. A Então nós mente, estamos, né? isso, eu acho, nós estamos agora, digamos assim, engatinhando nesse conhecimento, justamente com o advento Uhum. da neurociência cognitiva, especificamente com os exames de neuroimagem. Tanto o exame de neuroimagem funcional, Uhum. especificamente, que leva em consideração observar um fenômeno cognitivo que está ocorrendo naquele exato momento, né? Na máquina Uau. de ressonância magnética, como também no exame de ressonância magnética estrutural, que você não leva em consideração as funções Uhum. cognitivas, mas entender Uhum. as estruturas do cérebro. Né? Como que estão Então, esses estudos no Brasil hoje, professor? Eles estão avançando bem, assim, ou ainda lá fora está muito na frente? Alana, eu vou te falar uma coisa, você está sentado, continue sentada. Olha, Ah. a década de 90 foi considerada a década do cérebro. Né? Na época, o presidente Uhum. George Bush, o pai, ele resolveu financiar, com a campanha dos cientistas do mundo todo, de entender melhor o cérebro. Né? Então, naquela Uhum. época, devido a essa compreensão do cérebro, o governo americano resolveu financiar,
né, de uma forma mais impactante o conhecimento em relação do cérebro. Então, a década de 90 foi conhecida como a década do cérebro porque houve pesquisa maciça sobre a compreensão do cérebro, tá Que bom? bacana. Então, mas olha só, a década do cérebro que durou, digamos assim, de 90 ao ano 2000, a gente aprendeu muito mais do cérebro do que todo o restante antes do passado. Então, por isso que eu estou Uau! dizendo, não é fantástico isso. E é muito Claro que, recente, né? sim, é muito recente, é claro, nós estamos num ambiente extremamente recente, né? Isso é muito interessante, tá bom? Agora, quando eu falar de cérebro aqui, eu estou falando, é importante fazer um ressalvo. Quando eu falar em cérebro, eu estou falando aqui de certa forma encéfalo, tá? Que ele envolve o bulbo, a medula, o cerebelo, o mesencéfalo, o diencéfalo e o cérebro. Tudo isso faz parte do sistema nervoso central, né? O sistema nervoso como um todo. E aí, como eu falar de cérebro, aqui eu estou falando de encéfalo, tá? Ótimo, Então, ótimo. justamente, mas é normal a gente falar de cérebro, e quando compreende-se o cérebro, compreende o O todo, encéfalo, né? o todo, porque algumas regiões guardam seus estímulos, suas memórias, e do ponto de vista da psicoterapia, a gente sabe o quanto isso é representante e importante para a gente. Que legal. Rapidamente, te respondendo aqui, então a gente tem basicamente duas escolas na neurociência, né? Uma escola chamada localizacionista, que é uma escola que vai levar em consideração a importância da localização de regiões específicas do cérebro em relação a algumas funções mentais e comportamentais e endócrinas. Então, assim, a gente vai dizer que, do ponto de vista dessa escola localizacionista, ela leva em consideração mais a importância de cada região do cérebro. Por exemplo, O as córtex emoções, pré-frontal. isso, o córtex cerebral, as emoções teriam mais focado no sistema límbico, especificamente aqui, né, na amígdala, tá? E outra escola que vai fazer um contraponto nesse passado histórico, que em seguida foi se mostrando que a escola localizacionista era importante, até, até, até que se mostra, na verdade, a refutação do fenômeno. Isso é o lado bom da ciência, porque a ciência não trabalha com verdade histórica absoluta, ou absoluta. Ela trabalha com verdade histórica contextualizada que possa ser refutada. A partir dos dados importantes dos neurocientistas da época, no caso do localizacionismo, surge uma escola paralela, um teórico chamado Kaulesch, que era psicólogo, era um psicólogo comportamental, trabalhava muito com a parte de neurociência. Surge a escola distribucionista. Essa escola vai trabalhar entender o cérebro de uma forma mais holística, que não é uma parte única do cérebro sozinha que tem uma função, mas várias regiões do cérebro elas se comunicam para poder dar uma resposta mais significativa da nossa mente, da nossa consciência, né, e do nosso comportamento como um todo. Nossa, muito bom. Caramba, muito bom, professor. Obrigado pela resposta. A gente estava em outra pergunta e eu fiz esse outro adendo aí, né? Mas Tudo se eu bem. estava explicando como que a mente pode ser estudada pela neurociência, esses avanços dos estudos de imagem e tudo mais, né? E com toda essa importância dessa contribuição da neurociência cognitiva, aí tem uma pergunta que eu acho que eu queria entender mais aqui, né? A gente pode afirmar que nós somos um sujeito cerebral? Explica um pouquinho mais sobre isso, professor. Então, com o advento, aí vem a diferença. Eu sou psicólogo de formação e tenho um encanto pelo estudo da neurociência, mas minha formação é de psicólogo. E a gente tem que saber os nossos saberes e a formação epistemológica, né? Isso é bem importante. Por quê? Porque nesse campo de formação eu tenho que entender aonde vai entrar se eu sou um sujeito cerebral ou não. Do ponto de vista da neurociência, sim, porque a neurociência é uma ciência baseada no conhecimento do sistema nervoso em algo que você pode ver e tocar, palpável, que é o cérebro. Né? Então, ela vai trabalhar com algo tangível, observado. Por exemplo, que as doenças mentais, especificamente na nossa área, elas são doenças da alteração do cérebro. Ou seja, se o cérebro está com mau funcionamento, a repercussão disso seria os transtornos mentais, como a gente pode ver, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno neuropsiquiátrico e não apenas psicológico. Né? Por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, alguns comprometimentos do ponto de vista de algumas regiões específicas do cérebro, Que a bacana. depressão bipolar, que especificamente bipolaridade também, né? Um componente genético, familiar, muito, muito delicado. Então, aí a gente tem essa perspectiva dentro da neurociência, porque o neurocientista, especificamente, ele está estudando justamente o sistema nervoso central e digamos assim, e suas várias faces. E uma delas seria a mente. Então, para o neurocientista, a mente ela é nada mais do que o cérebro faz. Então, isso é uma frase O impactante que cérebro começou a faz. surgir.
Então, a mente é o que o cérebro faz. A mente é o que o cérebro faz, boa. Por quê? Porque a mente, ela é a função, digamos assim, do ponto de vista neurocientífico, a mente, ela é o resultado final do 100% das funções fisiológicas do cérebro. Então, quando o cérebro, aquelas conexões nervosas específicas voltadas para pensamento, para memória, ela cumpre sua função do ponto de vista fisiológico, tem a tradução. Isso se traduz em uma cognição em forma de pensamento. Por isso que, para os neurocientistas, o pensamento é matéria. Quando a gente está Olha pensando, só. né, eu estou pensando, essa articulação do pensamento, ela é matéria. Ela existe Ela fisicamente? existe, sim, ela existe. É tanto, ela existe que às vezes você pode ficar tão cansado que esse cansaço de você faz com que você não pense de forma com qualidade, tenha falha de memória. Então, é isso que na verdade é uma tese principal. Então, ok? E, por esse lado, os neurocientistas vão levar em consideração tudo que nos levam que a nossa mente, ela é o resultado do cérebro. E esse cérebro, entendendo agora aquele cérebro que eu já falei, né? Isso é muito bom. importante. Muito bom. A gente está com mais de 100 pessoas assistindo aqui ao vivo com a gente. Isso que a gente não está lá no Instagram. Muito bom, gente. Podem continuar interagindo. Tem uns colegas, o pessoal que te conhece aqui, que está mandando abraço. Maravilha. Tupi, Tem um amigo Carlos aqui que estudou comigo em Eduardo. Campina Grande, que faz tempo que eu não vejo. Que maravilha. Que legal. Muito bom, muito bom. Professor, então, de acordo com isso que você está me falando aqui, a neurociência, ela, então, entende o pensamento como tendo primazia sobre o comportamento. Então, ele apoia essa questão da terapia cognitiva mesmo. É mais ou menos isso? Eu estou entendendo certo? Aí vamos lá. Eu estou falando agora enquanto neurocientista. Então, como neurocientista, né? Então, nesse ponto de vista, digamos assim, sim, porque na verdade, veja, se o pensamento, ele é produto das funções, né, do cérebro. E essas funções, ela vai requerer, por exemplo, a memória. Então, nós temos uma memória. O que a gente aprende na tenra infância, grande parte do que a gente aprende, ela fica armazenado na que a gente chama de memória de longo prazo. Ok? Essa memória de longo prazo, ela é registrada justamente, sabemos que o local, a região mais identificada para as memórias de longo prazo seria no hipocampo, né? Justamente associada com a amígdala. Por quê? E por que a gente lembra de algumas coisas e esquece de outras? Então, a própria natureza, no processo de seleção, ela é fantástica. Ela faz com que algumas coisas a gente esqueça para justamente a gente poder ter espaço de processar nossa consciência. Imagina aqui no nosso computador. O que acontece quando a gente usa muito a memória do computador? O que ocorre normalmente? Ele vai apagando automaticamente algumas coisas? Não. Ele vai apagando. Se você tem muita informação no computador, tem muita memória, o que ele acontece? começa a falhar um pouquinho, né? Falhar um pouquinho, então, exatamente. Então, o computador, ele é baseado na funcionalidade da fisiologia do cérebro, em certa parte, nessa metáfora do computador. Então, ainda pegando esse gancho, dentro dessa perspectiva, Alana, então a gente tem aí o cérebro, né, voltado como que sua função vai produzir a mente, essa emergência da mente, vamos chamar isso da emergência da mente. Então, a função de esquecer também é uma função natural, o esquecimento é uma função natural justamente depurativa, de fazer com que a gente selecione, certo? Aquelas informações que são mais significativas, mas aí tem uma coisa muito importante. E por que eu seleciono memórias que me fazem mal? Por que eu seleciono memórias que realmente fazem com que eu sofra? Eu sofro, pois é. Isso. Aí eu entro. Onde não entra, aí a gente lembrar do Freud. É porque entra as memórias inconscientes. Essa memória inconsciente, quando Freud foi falar na sua formação inicial, levando em consideração toda a importância e criar um conceito de mente, do conceito do inconsciente, criar a psicanálise, ele cria também uma linha específica, uma linguagem específica para explicar o inconsciente. Assim como o behaviorismo também cria uma linguagem importante para explicar. A gente tem duas perspectivas distintas, diferentes e às vezes antagônicas, tá? Bom, dentro desse ponto de vista, então o cérebro ele vai ter sua funcionalidade, né? E levar em consideração porque o que a gente aprende, de uma certa forma, entre aspas, o cérebro ele não vai dizer que é certo ou errado. A experiência é nossa. A mente, ela é um processo da junção dessas informações cognitivas que vão se acumulando ao longo do tempo.
Então, o interessante, o que faz uma memória de curto prazo, agora do presente, se tornar uma memória de longo prazo, aí isso é algo muito importante. Essa resposta foi dada depois de 40 anos de estudo, né, pelo Nossa. neurocientista Eric Kandel. Ele conseguiu, por isso que ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina, Fisiologia, Psicologia, porque ele conseguiu explicar o que todo mundo quer. Ele conseguiu explicar porque, na verdade, o que faz a memória de curto prazo se transformar na memória de longo prazo. Por que que a gente traz memórias que a gente, como terapeuta, né, a gente vê o sofrimento das pessoas se auto-sabotando, né, tendo um comportamento justamente aquelas regras que são que fazem com que a pessoa tenha um sofrimento contínuo, tá bom? Então, o Eric Kandel, ele conseguiu observar o seguinte, Alana, que uma memória de curto prazo, para se tornar uma memória de longo prazo, o que faz a diferença é o colorido emocional. É toda a Colorido experiência emocional. emocional. É toda a experiência, a carga emocional que a gente teve daquele momento. Por que ele explicou? Ele conseguiu explicar. Quando um neurônio de cá, né, numa fenda pré-sináptica, ele passa a informação para essa outra, nesse neurônio, vamos colocar essa fenda pós-sináptica, essa informação que está contida aqui tem que passar numa qualidade de 100% para esse outro neurônio. Quando essa informação passa, então, nesse vácuo, né, nessa fenda sináptica, essa informação é passada para esse neurônio e assim sucessivamente. O colorido emocional, a carga emocional é que vai gerar, digamos assim, as memórias boas e os traumas. Por quê? O Eric Kandel conseguiu descobrir, ao longo de 40 anos estudando a pilícia, né, que é um molusco do mar, que essa memória de curto prazo, com a carga emocional, ela faz com que a amígdala ela esteja mais inflamada ou irritada, mais aberta para as experiências, junto com o hipocampo. E o que acontece? Ela produz uma proteína nesse exato momento, a proteína chamada CREB-B ou CREB1, e essa proteína ela faz com que a representação mental se cristalize em forma de memória no hipocampo. Uau! Uau! Então, quanto mais forte a carga emocional, mais bem formada vai ser aquela memória e ela vai acabar se tornando de Isso. longo prazo. Seja ela agradável ou desagradável. Por isso que é difícil mudar comportamentos, né? Nossa, professor, muito boa essa explicação, fantástico. Eu vou ter que assistir essa aula de novo aqui e anotar tudo. Ok. Muito boa, muito boa. E se eu podia explicar mais para a gente sobre essa questão do dualismo cartesiano aqui, sobre essa separação corpo-mente, explica um pouquinho mais para a gente como que isso se relaciona com tudo que a gente está conversando aqui. Antes de explicar, eu queria fazer só uma Com pequena certeza. observação se nós somos sujeito cerebral. Né? Tem várias Certo. pesquisas, várias. Eu vou citar só uma, tá certo? Que é Perfeito. do neurocientista o Jack Gallant, né? Ele publicou em 2011 na revista Curity Biology, ele da Universidade da Califórnia, ele reconstruiu, tá certo? A partir da atividade do córtex visual, né? De voluntários, o que eles estavam vendo enquanto assistiam trailers de filme. Então, olha que coisa interessante. Usando modelos computacionais por meio de imagens de ressonância magnética funcional. Então, Nossa. enquanto os voluntários estavam assistindo um filme, ele usou todo esse sistema computacional, Alana, aí, olha que coisa interessante, fantástica e usada de forma positiva. A partir daí, ele reconstrói o que as pessoas estão vendo. Essa imagem, ela vai para o computador. Preste atenção, Alana. Você está pensando o que você está pensando agora? Está pensando? Se você tivesse nessa máquina dele, o seu pensamento iria ser impresso no computador ao lado. Não, sério isso? Isso é fantástico. Mas, porém, Fantástico. isso é de 2011. Eu estou citando algo antigo, 2011. Sim. Então, o que ele conseguiu descobrir? Que, por exemplo, se você pensar no avião agora, vai aparecer uma silhueta próximo do avião. Isso é fantástico. É uma imagem borrada, mas brevemente. Então, a gente pode dizer que agora a gente podemos aposentar, de fato, as cartomantes e os videntes. Uau. Porque agora a gente está vendo os videntes cartomantes científicos conseguem plasmar. Claro que isso me chama a atenção, é claro que o resultado disso é bonito, o trabalho é muito delicado. A proposta dele seria justamente reconstruir sonhos com isso, psicoterapias, diagnóstico de transtornos psiquiátricos, né? E ajudar nas causas de doenças neurodegenerativas, no caso como o AVC, o Parkinson, nesse caso. Incrível, professor, incrível. Tá? Com base nesse estudo, surgiu um outro estudo para eu fechar aqui para dar esse exemplo. Uhum. Nesse outro estudo, eles pedem para você ficar
vendo imagens, fotografias, né, de fotos agradáveis, desagradáveis, aleatoriamente. E você está numa máquina de ressonância magnética funcional, também com sistema de computador potente. E, Alana, ele pede para você escolher as imagens que te chamam a atenção. Então, você vai olhando as imagens. Quando termina as imagens, que você fica no tubo, né, de ressonância magnética, olhando para assim, quem aqui já fez exame sabe que tem uma tela lá dentro, né? E alguns têm uma tela que é um visor. Depois que ele passa 100 imagens ali, você vai dizer que imagens você está lembrando. Alguns segundos antes, 5, 6 segundos antes de você dizer quais são suas imagens, ele já diz que imagem você escolheu. Nossa! Por quê? Aí a questão do neurocientista. Se eu estou falando que o cérebro produz a mente, e ele consegue mapear o que o cérebro está fazendo paralelamente antes de chegar à nossa mente, antes de chegar à nossa consciência, então a nossa consciência é tardia à nossa memória. Ou seja, quando eu tomo consciência do que eu escolho, o cérebro, trabalhando de forma paralela, em várias funções, ele já dá a resposta para depois chegar para Leonardo e chegar para a Alana. Vendo agora? E isso é outro ponto tem uma parte que é o etimológico. cérebro e uma parte que é a consciência e essa outra parte que é a memória, é isso? Isso, mas tudo aqui é cérebro. Então, tudo é cérebro. Por exemplo, digamos, vamos imaginar agora, eu vou dizer para você, imagina agora uma vaca amarela. Imagina uma vaca amarela. Imaginou? Pronto. Quando você vai pensando nessa vaca amarela, antes, quando você sofre um estímulo meu, ao você pensar, você ativa vários formatos de vaca. O conceito que você tem de vaca, a forma de vaca, a cor da vaca. Então, cada parte do cérebro está trabalhando para construir isso. Quando você chega, você não sabia o que eu ia falar, quando chega no ponto final de que você realmente não está levando em consideração a consciência, quando chega para a nossa consciência, então a nossa consciência tardia a nossa memória. Ah, entendi. Perfeita explicação. Então a tomada de decisões é isso. Quando a gente toma uma decisão, as nossas memórias, nosso cérebro já é articulado, por isso que a gente tem que racionalizar. Eu vi uma pergunta aqui, por que não somos racionais? Justamente isso. Alguém citou um livro aí, por que não somos racionais? Porque a nossa racionalidade em termos de consciência, quando eu tomo consciência do que eu tomo uma decisão, essa consciência é parte tomada porque eu estou fazendo agora, no aqui e agora, no presente, mas parte dela também ela é ativada pela memória de longo prazo, chamada memória implícita. Mas que seria, de certa forma, um inconsciente, isso ou não? Sim, mas inconsciente, sim. Inconsciente que existe, que é algo material, né? Que está ali. Veja, pegando aquele sobrevoo que eu fiz, agora a gente chama isso de inconsciente cognitivo. Sim. Não é porque você tem o inconsciente, que ela está dentro do contexto cognitivo, que nessa cognição eu tenho pensamento, tomada de decisão, raciocínio, memória, e esses estão registrados em partes específicas do cérebro. Muito Com bom. o conceito de inconsciente cognitivo, aí surge justamente depois a terapia cognitivo comportamental, que vai trabalhar que a cognição, né? A partir da compreensão da cognição, ou o manejo como a gente lida com a cognição, pode ser modificado o comportamento a partir da mediação cognitiva. Muito bom. E aí a gente entra na questão do dualismo lá, né? Que a gente ia fazer uma ponte lá. Pronto, com... E aí o dualismo é o seguinte... Explica pra gente isso. Isso. O cognitivista, talvez muitos psicólogos cognitivos não sabem que são dualistas de propriedade. Na academia tem uma forma de dizer assim, que boa parte dos estudantes de psicologia, ou que estão mais voltados para o behaviorismo, dizem que os psicólogos cognitivos são dualistas cartesianos, né? Até hoje, porque eles acreditam na visão de que nós temos uma mente, né, e um corpo, e o serviço de duas substâncias, né, na verdade. Não, os cognitivistas que trabalham com neurociências, os psicólogos cognitivos, em boa parte, eles não são dualistas cartesianos. Né? Por quê? E aí eles são, na verdade, dualistas de propriedades. Eles acreditam que tem propriedades diferentes. Eu vou fazer uma pergunta aqui para todos os amigos que estão participando. Eu queria que vocês pensassem, os queridos amigos aqui, no conceito de propriedade. Vamos pensar na água. Vamos pensar na fórmula físico-química da água. Qual é a fórmula físico-química da água? Líquido. Lembra? Isso. Eu estou respondendo. H2O. Diga responder aí. Isso, correto. H2O. Esse H2O, eu digo que ele é água. Então, né, a fusão, a fórmula é H2O.
ok? Então, eu tenho aí a propriedade física da água, tá? Certo. Se essa água, ela for resfriada em 100%, o que acontece com essa água? Você falou que ela estava líquida, e agora? Ela fica como? Ela evapora, né? Você vai se Não, esquentar. Não. não. Ela resfriado, Ah, resfriada. gelado, em 100%. Gelada. Ela fica gelada, ela vira o quê? Sim. Sólido, uma pedra de Sólido, gelo, congela. né? Sim. Então, ela continua água, mas sua propriedade agora é diferente. Uhum. Então, a água, agora, ela se tornou outra propriedade sólida, porém, mesmo sendo sólida, o componente, né, atômico, molecular da água continua a mesma, apesar da substância ser diferente. Então, eu posso dizer que o cérebro, tá? Então, eu tenho uma emergência. Assim como a água, se ela for, na verdade, fervida, ela vai evaporar e vai esquentar. Né? Isso. Então, tem uma propriedade diferente. Então, o cérebro, digamos que ele seria, na verdade, essa parte específica de como eles produzem fisicamente, e a mente ela é a emergência do cérebro, ok? Então a Uhum. mente não é uma nova substância, a mente é uma nova propriedade. Então quando a gente Uhum. pensa, a mente ela é uma propriedade, é um produto do cérebro. Mas Uhum. enquanto propriedade e produto do cérebro, a própria mente influencia o cérebro. Quando eu estou muito assustado, quando eu estou muito nervoso, essa pandemia tem deixado muita gente inquieto, né, sofrido, adoecendo. Então, a nossa mente, quando ela passa a ter distorções, ela influencia o cérebro porque a gente adoece. Então, a mente e o cérebro, ela Uhum. estão numa conexão uníssona, ou seja, não há uma separação. Então, por isso que os psicólogos cognitivistas, eles são dualistas de propriedade, entendeu agora? Então, há Dualista duas de propriedades, propriedade. ou seja, e não Uhum. cartesiano. Então, nesse ponto, com o Uhum. advento da neurociência cognitiva e das ciências Uhum. cognitivas, então, muitos terapeutas cognitivos nem sabem o que são, então é para a gente pensar um pouco nisso, tá? Nossa, muito bom, professor. Estou registrando várias coisas aqui, muito bom mesmo. E a próxima pergunta que a gente teria aqui para a gente explorar juntos, e se o pessoal que está assistindo a gente aí de casa tiver perguntas também pode fazer, que a gente vai abrir um tempinho no final, é qual que é a contribuição dessa neurociência cognitiva para as terapias cognitivas? Certo. Então, tem muita gente respondendo aqui dizendo justamente que a diferença entre o dualismo de propriedades, né, e de substância. Porque de Uhum. substância, eu acredito que tem substância diferente, a mente, o cérebro, Carlos Eduardo. Muito obrigado, Carlos Eduardo, justamente isso. Bom, a Uhum. contribuição da neurociência para as terapias cognitivas, né, Uhum. são vários, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, e aí volta uma coisa importante. Aqui a nossa ideia não é biologizar a mente, mas porque, Uhum. como eu falei, eu sou psicólogo. Enquanto psicólogo, por isso que eu falei, do ponto de vista neurocientífico, tudo vai focar no cérebro. Do ponto de Uhum. vista filosófico, como uma corrente da psicologia cognitiva, da neurociência cognitiva, não. A mente, ela é um fenômeno a ser estudado, está no início muito importante, digamos, engateando, e que, como eu falei para Uhum. você, com explicações significativas. Então, assim, a junção da neurociência, da psicologia cognitiva, da inteligência artificial, e desses Uhum. conhecimentos junto é o que forma a neurociência cognitiva. É o conjunto. Então, é um conjunto de disciplinas que cada uma no seu campo de atuação tem como objeto estudar a mente. A partir Uhum. disso, a gente tem o quê? A neurociência ela vai contribuir muito para a terapia cognitiva comportamental. Uhum. E aí surge o boom dos psicólogos justamente ver a importância de estudar a neurociência. Ou antes a neurociência não era tão levada em consideração pelos psicólogos. Eu lembro que em Uhum. 2003, 2004, 2005, eu dava aula de psicologia cognitiva e comportamental, no terceiro e quarto Uhum. período. E tem inclusive um rapaz que se manifestou aqui, o professor doutor, hoje ele é doutor em educação, Carlos Eduardo, ele era meu aluno Uhum. na época, com outras pessoas, e eles diziam, para que estudar isso? Qual é a função de estudar isso? Né? E eu Uhum. mostrava justamente que para chegar a estudar a cognição e comportamento, a gente tem que entender a base fisiológica e saber que tudo está em interação. Eu costumo dizer isso para meus Uhum. pacientes, quando eles estão em situação de sofrimento para quebrar o gelo, eu digo, nós não somos espírito em estado puro, nós temos um corpo. Né? Uhum. Então, como nós temos um corpo, esse corpo é que processa todas essas situações, né? Tá bom? Uhum. Então, dentro dessa perspectiva, a neurociência, então, depois que a gente viu os exames de neuroimagem e começaram a ganhar mais referência, fazendo esses estudos que eu citei agora há pouco, esses 2 estudos, dentre outros Uhum. estudos, começou a ver a importância que era estudar
a trazer o campo da neurociência para estudar os fenômenos mentais. Aí a psicologia cognitiva sempre teve ao lado da neurociência, desde a década de 60. Quando as Uau. coisas começam a chegar e que tem um patamar de uma exposição social maior, que as pessoas passam a conhecer, antes das pessoas conhecerem popularmente pelo marketing, ela já existia pelo conhecimento científico. Então, a gente vê a psicologia Uhum. cognitiva, ela influencia a terapia cognitivo-comportamental. A terapia Uhum. cognitivo-comportamental é a aplicação da filosofia, da epistemologia, da psicologia cognitiva. Uau. Então, com a Uhum. terapia cognitivo-comportamental, que são técnicas, ferramentas, instrumentos para intervir em situações do sofrimento humano, mas sempre Uhum. galgada e respaldada pela filosofia cognitiva. Ah, Cognitivas, deixando bem perfeito, claro. perfeito. Tá? Então, Uhum. você não pode haver essa separação. Tá? Então, com base Uhum. nisso, a gente tem uma contribuição significativa. A gente passa a entender agora, Alana, que o cérebro ele é possível de ser estudado, né? Que a mente é passível de ser estudada. E a terapia cognitivo-comportamental, ela vai, como eu estou falando aqui para a grande maioria de terapeutas cognitivos, Uhum. ela começa a trabalhar dentro da psicologia o que a gente vai chamar de usar a psicologia baseada em evidências, ou seja, eu tenho que entender que existe uma explicação teórica para aquele fenômeno, mas eu tenho que ter uma evidência Uhum. científica que eu possa materializar para mostrar esse fenômeno. Então, Ótimo. aí a terapia cognitivo-comportamental começa a flertar, digamos assim, com a neurociência, quando ela começa a usar algumas técnicas para poder trabalhar, por exemplo, a depressão unipolar. Né? Então, Uhum. observávamos na década de 60 que a depressão unipolar ela tem uma característica justamente das pessoas sofrerem, né? Ter Uhum. pensamentos negativos distorcidos que mantêm a depressão. Então, o Beck conseguiu observar em sua pesquisa, é um tema longo, mas vou tentar reduzir aqui, que Uhum. quase todos conhecem, que ao ele estudar e compreender o fenômeno da depressão, ele observou que quando as pessoas estavam deprimidas, elas falavam muito de cognições como eu sou um fracassado, eu não tenho sentido, a vida não tem Uhum. valor, né? Então, Uhum. com essas crenças significativas, ele observou que se as pessoas relatavam muitos pensamentos automáticos, e cada pensamento automático deles aumentava a circuitaria do cérebro e fazia com que mantivesse a depressão. Aí ele teve o Uau. seguinte insight: se eu modificar as distorções cognitivas que são manetedoras da depressão, será que essa depressão não muda? E ele começou a fazer a Uhum. reestruturação cognitiva. Ao fazer Uhum. a reestruturação cognitiva, ele observou que as pessoas que tinham depressão melhoravam. Uhum. Enquanto psiquiatra que ele era, e pesquisador, e a partir daí ele começou a ampliar isso com outros amigos, que foi uma surpresa para ele, né, para poder desenvolver essa linha de pensamento. Depois, Uhum. a depressão foi estudada e viu que ela tinha alguns componentes físico, químico e estrutural na parte do cérebro funcional. E Uhum. surgiu os exames de neuroimagem para entender que a depressão realmente ela provoca alterações substanciais no cérebro. Por isso que a Uau. pessoa tem aquela anedonia, desprazer, a dificuldade de fazer nada, né? Dificuldade de Uhum. fazer alguma coisa, perdão. E isso é uma Uhum. coisa extremamente difícil de lidar, tá? Uhum. Bom, a partir daí, para fechar a pergunta, porque eu tenho Sim. que pontuar, Não, tá, né? tá bem construído, pode Né? ir. E aí, a Uhum. partir dessa perspectiva, surge a terapia cognitiva, as ferramentas, as técnicas e a filosofia da cognitiva, ela consegue fazer uma mudança nos transtornos mentais. E isso passa a ser interessante. Uhum. E uma mudança Pesquisadores perceptível nos exames de perceptível. neuroimagem. Sim, no melhor das pessoas, na melhora da qualidade de vida. Após essa melhora da qualidade de vida, trazendo isso do campo clínico para a pesquisa, pesquisadores psiquiatras, na época, psicólogos também, começaram a ver por que a gente não consegue observar se esses fenômenos cognitivos são alterados no cérebro. E aí surge o exame de Hum, neuroimagem. E começa a observar justamente quando a gente está ruminando os pensamentos negativos, essa ruminação altera a parte específica do cérebro que mantém a depressão. Quando você uau. faz a reestrutura cognitiva na máquina de ressonância funcional, você consegue perceber uma modificação da neuroplasticidade cerebral e, consequentemente, a mudança do humor. E aí, a partir Uau. disso, surgem vários estudos, né? Estudos significativos interessantes para isso.
Nossa, tá fantástico aqui. O pessoal tá dizendo mesmo. A cada fala sua, uma aprendizagem excepcional, a Daiane falou. E também gostaria de lembrar que o professor Carlos Eduardo Leal, ele é um parceiro da Cognitiva lá em Sim. Teresina. Obrigada pela presença também, professor. Que fantástico, fantástico Situa mesmo. as pessoas de onde você está falando. Muita gente não sabe de onde você está falando. Eu tô falando aqui de São Paulo. Eu Sim. fui aluna do ICTC, né, lá de Santa Uhum. Catarina, e fui convidada para mediar essas lives aqui, tanto no Cognitiva quanto no ICTC. Eu era de Florianópolis, mas estou em São Paulo agora. Isso. Muito bom. Professor, e dentro desse assunto que a gente estava falando aqui, qual que seria a contribuição, então, acho que o senhor já falou, né, a contribuição dos exames de neuroimagem para os estudos das TCCs, mas gostaria de Uhum. complementar alguma coisa nesse sentido? Sim, aí nós temos aqui, por exemplo, vários estudos, né, que vai mostrar a importância da terapia cognitivo-comportamental em relação à sua eficácia, né? Então, todas as Uhum. psicoterapias, elas mantêm alguma eficácia, isso é importante, porque as pessoas tendem a ficar bem. Do ponto de vista de você entender a eficácia e fazendo mais pesquisa, a gente observa que a terapia cognitivo-comportamental, quando é aplicada de forma correta, também ela tem sua eficácia e eficiente, que são duas características diferentes. A Uhum. eficácia por ajudar a mostrar a comprovação daquele fenômeno e a eficiência por ter um atalho mais rápido de mostrar aquele fenômeno, né? Então, Uhum. economicamente falando, economicamente financeiro e economicamente em termos de encurtar o tempo de mostrar uma eficácia por esse lado. Então, aí a Uhum. terapia cognitivo-comportamental tem um estudo recente, em 2015, do Paulo Napio, você deve falar ou conhecer, né? Uhum. Rio Grande do Uhum. Sul, e ele foi doutorando, orientado por Aaron Beck. O estudo Uau. dele, ele conseguiu mostrar, isso está lançado recentemente em 2015, ele fez um mapeamento, né? Ele fez uma revisão sistemática com meta-regressão, que ele pegou mais de 25 mil terapeutas cognitivos foram entrevistados, né? Psicoterapeutas foram entrevistados, perdão, e depois ele Uhum. fez uma observação geral. Ele conseguiu observar nos seus estudos que a maior parte dos terapeutas hoje, a terapia cognitiva comportamental, o estudo está falando, tá? Dê uma olhadinha lá, ela é a Uhum. terapia mais aplicada hoje no mundo. Uau. Isso. Isso, por quê? Agora, claro, a gente tem que ter todo o contexto histórico também. Isso Uhum. por todo o processo de estudo, de perspectiva, de dificuldades. Ela começa inicialmente com algo bem específico, tem muita crítica por não trabalhar a emoção no seu início, depois ela Uhum. vai incorporando a emoção. A gente tem, por exemplo, a Uhum. terapia racional emotivo comportamental, a TREC, né? do Uhum. Albert Albert Ellis. Ellis. Então, Uhum. se o Beck ele é o pai da terapia cognitiva, o Ellis é o avô, porque ele começa a fazer esse Uhum. trabalho de transição e, inicialmente, ele vai trabalhar a terapia racional, ele vai trabalhar a perspectiva racional, usando os filósofos estoicos e traz o estoicismo, que é um ponto específico da terapia cognitiva, né? Então, a nossa filosofia Uhum. pega muito estoicismo, ou seja, a gente Uhum. sofre, né? Não porque a gente está pelos estímulos da realidade, mas sim Mas pelo pela significado que a gente dá à realidade, pela interpretação que a Uhum. gente dá à realidade. Então, e aí tem um Uhum. processo. Depois ele vai à terapia racional, aí coloca o conceito de emotivo, a terapia racional e a emoção em conjunto e comportamento. Aí dá aquela perspectiva didática, né? A forma como eu penso Uhum. influencia as emoções, que influencia o comportamento. Então, a gente tem Uhum. agora uma relação coexistente aí. Uhum, perfeito, muito bom mesmo, professor. E a gente chega talvez na pergunta aqui que todo mundo está esperando, né? Mas como que a psicoterapia ela pode interferir no nosso cérebro, professor? O que a gente tem de pesquisas nisso hoje em dia? São várias. São São várias, são várias. várias, né? São várias. Vou até citar uma aqui, do Ótimo, professor, do ótimo. livro do Cordioli, né, Psicoterapias. Lá tem um capítulo do Marco Calegaro com Uhum, o Fernando Landeira, né, que, na verdade, uhum, vão trabalhar a parte da neurociência e a TCC, né, voltada à psicologia. Bom, uhum. eu gostaria de falar também, me permita fazer uma Claro. observação, tá? Quando a gente trabalhou com mestrado, meu mestrado foi sobre justamente, a gente foi ver se os pacientes que têm transtorno de personalidade borderline, né, que Uhum. substrato neurobiológico estava implícito nesse problema. Então, a gente Uau. chegou à seguinte observação. Quando os Uhum. pacientes estão com, digamos assim, suas características borderline,
elas estão ativando seus esquemas, suas memórias específicas, né? Uhum. Então, por que aquelas crises são tão difíceis de controlar? Então, hoje a gente tem algumas terapias que têm funções específicas para isso, como a psicanálise, como a terapia comportamental dialética, que tem suas funções. Então, na época, a gente fez uma revisão sistemática com meta-análise, em que a gente pegou um grupo de estudo só de ensaios clínicos, especificamente que trabalhou com transtorno borderline, com esses pacientes. Então, a gente conseguiu fazer uma revisão sistemática e foram trabalhados 124 pacientes no grupo experimental e 149 pessoas no grupo controle. Então, depois que nós fizemos todo o trabalho metodológico criteriosamente, a gente descobriu que os pacientes com transtorno de personalidade borderline, eles têm alteração no volume do hipocampo, né? No volume do hipocampo, como também, não só do hipocampo, como também da amígdala, mas meu foco foi em relação ao hipocampo. E aqueles pacientes que têm transtorno de personalidade borderline, que tiveram experiência com comorbidade, com estresse pós-traumático, essa região ela é mais comprometida. Então, o estresse pós-traumático, o abuso na infância, seja o abuso físico, emocional, o abandono sexual, especificamente, nosso estudo mostrou que o abuso sexual é muito mais significativo com os pacientes com transtorno de personalidade borderline e que há um comprometimento da região do hipocampo. Por isso, quando eles estão com aquelas características típicas do borderline, com intensividade, labilidade emocional, com a característica de muita intensidade do seu comportamento, é justamente que essas reações é como se fosse a memória do presente, o estímulo fosse ativar aquela memória lá no início daquele abuso e que o comportamento se torna muito mais intenso. Né? Uau, então, que bacana. uma das características, deixando claro aqui, é que sim, né, os transtornos, a terapia cognitiva ela pode contribuir para a compreensão dos transtornos psiquiátricos e psicológicos, e no caso aqui, sim, a neurociência ela consegue mostrar que alguns transtornos psicológicos há um comprometimento nas regiões do cérebro que, de forma, ao compreender essa região, a gente pode também, se elas foram comprometidas, se elas forem traumatizadas, também ela pode ser destraumatizada ou ressignificada. Tá? Então, um dos estudos a gente pode dizer que foi isso. Perfeito. Tá? Onde que a gente consegue ter acesso a esse estudo, professor? Eu posso citar, é um estudo meu aqui, que foi na revista Europa Psychiatry, no ano de 2011. Tá? Eu posso passar o link para quem se interessar. Esse estudo foi publicado em 2011 e a gente tem todo o processo do estudo que vai mostrar justamente como o conceito de transtorno de personalidade borderline, o conceito de personalidade, entender por que o transtorno borderline tem essas características e que parte do cérebro são mais comprometidas, tá bom? Muito bom, muito bom. Depois vou pedir para o pessoal mandar o link ali para a gente por e-mail. Tá certo. Ótimo, ótimo. E a gente estava, acho que o professor abriu um adendo falando da tua pesquisa e ia falar de uma pesquisa do Cordioli, né? Ou já falou? Na verdade, no livro do Cordioli, né, que tem o capítulo do Marco Calegaro e do Landeira, a gente tem aqui o Landeira Fernandes, a gente tem vários, na página 16, especificamente lá, tá? A gente tem, vou ler aqui, que talvez ficar mais fácil para ser honesto com os dados. Tem vários, ó. A gente tem aqui os transtornos psicológicos, por exemplo, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem a forma de psicoterapia que mais tem a funcionalidade estudada do ponto de vista neurocientífico. Seria a terapia comportamental ou a exposição de prevenção de resposta. As técnicas neuroimagens que foram usadas foram a tomografia por emissão de pósitron, né, que é a PET scan, e também a perspectiva de entender a neuroquímica do fluxo sanguíneo cerebral, certo? Da região do cérebro. Então, os pacientes com TOC usando terapia comportamental, elas têm alteração do sistema nervoso central. Que regiões? Então, a redução da atividade do núcleo caudado do hemisfério direito. Então, se há um comprometimento, essa região, quando está comprometida desse volume, faz com que o paciente, por isso que ele não tem controle, ele tem que fazer aquele ritual. Ao fazer aquele ritual, a cognição já está falha, porque se ele não fizer o ritual, o nível de ansiedade aumenta, acredita que alguém da família vai morrer, e o comportamento ritualístico faz com que ele diminua o nível de ansiedade. Do ponto de vista psicológico, isso é algo significativo, mas o ritual se dá porque justamente, tanto ele repetir esse comportamento, ele alterou a fisiologia do cérebro nessa região. Então, o comprometimento do núcleo caudado faz com que a pessoa tenha o comportamento para que a pessoa não consiga ter o controle justamente da sua reação motora, né, de controlar esses impulsos comportamentais compulsivos. Então, a gente tem as referências aqui, por exemplo, fobia à aranha. A terapia utilizada foi terapia cognitivo-comportamental,
Os exames foi até o exame de ressonância magnética funcional e qual foi observado que regiões do cérebro. Então, a redução da atividade do giro hippocampal e do córtex pré-frontal, dorso lateral direito, aumenta a atividade do córtex pré-frontal, ventrolateral direito. Tá certo? Então, isso é uma coisa Nossa, importante. incrível. Vamos lá, para transtorno de estresse pós-traumático. Quais são as terapias utilizadas? Terapia cognitivo-comportamental e a MDR, né? Que é a modificação do processamento bilateral do Ocular, né? cérebro e Uhum. ocular. Obrigado. A técnica de imagem utilizada foi o espectro, que é a tomografia por foto única, específico. Que regiões do cérebro essa terapia no estresse pós-traumático ele conseguiu modificar? Né? Então, aumenta a atividade do córtex pré-frontal, lobo parietal e do hipocampo esquerdo, redução da atividade da amígdala esquerda. Né? E também aumenta a atividade do lobo frontal no córtex do cingulado. Então, quem quiser pegar o livro, tem uns estudos aqui que é citado, as fontes, tá bom? Porque, na Muito verdade, bom. então, hoje tem a psicoterapia, sim, ela consegue. O Beck diz em um dos seus livros, especificamente lá no livro sobre terapia cognitivo-comportamental, a parte específica em relação à filosofia, ele vai dizer que a boa terapia é aquela que modifica o cérebro. A Uhum. terapia que não alterar o cérebro, a sua neuroplasticidade, ela não tem uma efetividade. Né? Então, a terapia cognitivo-comportamental tem essa característica de alterar. Ok? Então, outro ponto Incrível. importante que eu posso colocar aqui, talvez fundamental, é que a gente pode entender que o progresso das psicoterapias ela pode ser verificado quantitativamente utilizando a neuroimagem. Então, a gente tem tanto a resposta qualitativa da qualidade de vida do sujeito que se beneficia das psicoterapias, e aqui a terapia cognitivo-comportamental, mas a gente tem também que isso pode ser verificado quantitativamente. Então, você consegue ver hoje, né, como eu falei, a gente pode prever, saber o que a gente estava pensando, em que imagem está escolhendo, antes mesmo de chegar ao seu foco da sua consciência. Né? Uhum. Então, é algo interessante. A Muito terapia bom. cognitivo-comportamental, Alana, comparando com a neurociência, ela tem algo muito significativo aqui. Isso eu acho que vale importante ressaltar. A gente tem modelos metodológicos, que a gente tem um modelo chamado top-down, que vai de cima para baixo, ou seja, na Certo. parte superior do cérebro, digamos assim, na parte do córtex cerebral, até as partes internas profundas do cérebro, essa é a parte top-down. E tem a parte bottom-up, que é a parte que vai Uhum. mais profunda para cima. As medicações, tudo sugere que elas fazem na parte bottom-up. As medicações, ela entra na parte mais profunda do cérebro, faz aquele processo de adaptação, né, de sensibilização, até modificar a estrutura do circuito neural e chegar na região do córtex com a mudança comportamental desejada e também cognitivo desejada. Já a terapia cognitivo-comportamental, ela faz o contrário, é um modelo justamente top-down. Ela primeiro entra na fase da consciência, você tomar consciência do que está acontecendo com você, na psicoeducação, quando você está levando em consideração essa parte da terapia, a parte top-down, então você entra nessa parte, depois que você aprende, reestrutura a cognição, você vai para as partes mais profundas do cérebro. Então, são caminhos diferentes para reações esperadas. Então, Incrível isso. tanto a medicação quanto a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma interferência diretamente no cérebro. Uhum. Por Agora, eu isso vou que fazer muitos tratamentos, o padrão ouro é juntar o bottom-up com o top-down, né? Isso, exatamente. Então, aí, por quê? Aí tem algumas diferenças que a gente tem que ver, por exemplo, em alguns, no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo, que eu domino mais, trabalho com a pesquisa no meu doutorado, que é justamente trabalhar, a gente quis saber, né, como a psicoterapia poderia, se ela tinha um valor significativo em relação à medicação, né, e se ela alterava Uhum. agora as partes do cérebro, como eu falei aqui. Então, nesse ensaio clínico, consegui observar a importância que é justamente lidar com o comportamento. Aí eu faço a ressalva. Fazendo esse ensaio clínico, que levamos aqui, eu quero agradecer ao meu grupo de pesquisa, que ajudou nesse processo, que é longo, fazer pesquisa no Brasil é uma coisa complicada, demorada, custoso. Sim. Né? Então, a gente chegou a essa observação, algo bem interessante, que foi, dentro dessa perspectiva, né, da terapia cognitivo-comportamental, de modificar esse comportamento, a gente observou que muitos pacientes que iam fazer a pesquisa do TOC, se eles já tivessem feito terapia cognitivo-comportamental ou terapia comportamental, não entravam no critério
de inclusão da pesquisa, porque já tinha feito. Tá? Então, essas pessoas, por quê? Certo. Tinha que ser terapias que não tivessem essas perspectivas comportamentais. No entanto, Certo. Alana, isso é uma observação para nós, terapeutas cognitivos. Nós observamos que boa parte dos terapeutas cognitivos ou analistas de comportamentos, muitas vezes, não sei se pelo preparo, a forma de formação, estou falando também especificamente da região onde eu estou trabalhando, tá? A gente viu que muitos terapeutas não aprofundavam as conceituações teóricas da terapia cognitiva, nem as técnicas especificamente. Então, dependendo, para alguns casos específicos, tipo toque, não adianta trabalhar a terapia só narrativa. A terapia narrativa não vai fazer as mudanças cerebrais contínuas, com reforço contínuo necessário para as mudanças. Sim. Então, dependendo da demanda que você tem, é importante que o terapeuta, quando estiver trabalhando com algumas demandas específicas, como fobia social, TOC, estresse pós-traumático, dentre outros transtornos, ele tem que, na verdade, levar em consideração a aplicação da filosofia da epistemologia terapia cognitiva de forma correta, assim como também de suas técnicas. Perfeito, professor. Muito bom mesmo. Nossa, foi excelente todo o conteúdo. E eu queria incluir uma pergunta que não está aqui, mas assim, para quem está começando agora a querer aprofundar um pouco mais no estudo, né, da neurociência cognitiva, por onde você indica que a gente comece a estudar? Tem algum livro específico, um artigo específico, para principalmente pessoas que estão começando no estudo assim, né, dessa abordagem? Tem vários, né? Hoje que bom, né? Assim, hoje a Uhum. turma está bem abastada. Quando começou era Não tinha escasso, muito. né? Até Aham. internacionalmente também, tinha muita coisa em inglês, mas que bom que tem muita produção hoje nacional também, né? Sim. Mas tem vários livros, eu acho que é importante também levar em consideração. Eu acho que um livro interessante que pode fazer a base para isso é o livro do Calegaro, eu acho que o Novo Inconsciente. Perfeito. Eu acho que ele dá uma base importante para justamente essa parte, né? E o livro da Psicologia Cognitiva, do Sternberg, que é um clássico, né? A introdução à psicologia, a gente pode dizer, a Psicologia Cognitiva de Sternberg é muito importante também. A psicologia cognitiva. Então, todos os livros de introdução à psicologia são livros com uma base científica bem fundamentada. Então, você tem Ótimo. Sternberg, né, você tem vários outros autores, basta você colocar psicologia cognitiva, introdução à psicologia cognitiva, e você vai encontrar, são livros que é de introdução, mas são livros bem densos, né, com capítulos longos, com muito resultado de pesquisas. Então, é muito Ótimo. interessante. Então, você vai Muito bom. encontrar nesses livros fonte. Eu também sou Obrigada professor pela indicação. de estágios psicológicos básicos, então eu uso esse material como base fundamental para que o estudante de psicologia inicialmente tenha compreensão do fenômeno que é estudar a Uma ciência boa base, né? Nossa, psicológica. perfeito, perfeito. E lembrando que o Marco Calegaro, que é o autor desse livro Novo Inconsciente, ele é diretor aqui do Cognitiva, junto com a Fátima Vasques, né? Então, podem procurar esse livro, uma ótima indicação. Só um Tá até segundo. aí, professor? O dele não tá ali, do outro lado. Mas tem esse aqui Aham. também. Isso aqui é um grupo que a gente reuniu uma pesquisa. É um livro que eu sou organizador, tá bom? E Ah, tem, que inclusive tem o legal, professor ótimo. Carlos Eduardo, o nosso promotor aqui na região, que tem um capítulo muito belíssimo sobre psicologia Que educacional escolar. massa. E aqui você tem vários. Aqui você tem a parte da filosofia, certo? A Uhum. história e a aplicação da terapia cognitiva, tá bom? Então, quem Ótimo, quiser também, professor. é uma dica, esse livro está disponível em todo o Brasil também. Então, você vai encontrar também a parte inicial, a sessão é sobre neurociências cognitivas. Tá? Então, você vai encontrar na Perfeito. parte inicial sobre terapia cognitiva, psicologia baseada em evidências, como o cérebro constrói a mente e como a mente transcende o cérebro, que foi a minha fala de hoje. Então, essa fala Perfeito. é meu capítulo do livro. Toda essa fala aqui é o capítulo do livro, né? Que legal, Aproveitei. vou anotar aqui já para adquirir esse livro. Muito obrigada, Chama-se professor. Psicologia Psicologia e e psicoterapia, ótimo, Cognitivos ótimo. Comportamentais. Perfeito. Vou pedir para o pessoal lá do Cognitiva também mandar por e-mail para o pessoal aí essas indicações. E a gente tem alguns minutinhos aqui para a gente ver algumas dúvidas do pessoal que está nos assistindo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, gente, podem colocar aqui nos comentários. Acredito que foi uma aula aqui para gente, né? E para quem perguntou, vai ficar gravado sim. A gente vai estar enviando, o pessoal do Cognitiva vai estar enviando depois por e-mail para todo mundo que se inscreveu. Então, é importante que se inscreva lá no link do Instagram do Cognitiva. E algumas pessoas perguntaram sobre se tem algum curso online, então o pessoal aqui pediu para entrar em contato nesse WhatsApp. E também podem entrar em contato ali através do Instagram, tem o site também aqui disponível no chat, tá ok?
Uhum. Tem cursos de especialização em TCC e em neuropsicologia. Então vai ser... Ó, o pessoal gostou bastante da aula aqui. Que Obrigado. legal, gente. Muito bom. Muitos aplausos online para o professor Leonardo, que Isso. realmente contribuiu demais, demais, demais. Vamos ver aqui. Tem a Ana Beatriz, deixa eu ver se ela colocou uma perguntinha aqui. Falou assim: é muito comum os pacientes relatarem que entendem cognitivamente uma questão e o processo necessário para a tomada de decisão, mas a resposta emocional não é condizente com essa compreensão cognitiva e isso impede a emissão de um comportamento que efetive a tomada de decisão. Isso significaria que, além do pensamento, a emoção também pode ter primazia sobre o comportamento? Como funciona essa influência emocional? Sim, Pergunta complexa aqui. é complexo e a resposta também é complexa, né? Sim, Sim, nós imagino. estamos focando que nós estamos aqui levando em consideração o pensamento como mediador, né, das emoções e do comportamento. Eu usei essa linha de raciocínio para facilitar, mas eu posso também pegar a emoção como mediador do pensamento e do comportamento. Sim. Então hoje se fala muito sobre inteligência emocional, né? Fala muito Sim. sobre lidar como a regulação das emoções. Sim, e eu quero parabenizar pela pergunta. O que Ótima pergunta. acontece é que hoje a gente tem que levar em consideração também o seguinte: quando estivermos trabalhando com os nossos clientes, a gente tem que entender, a partir da primeira sessão, da segunda, se a demanda daquele paciente é uma terapia de apoio, se é uma terapia de autoconhecimento ou se é uma terapia de modificação do comportamento. A gente tem 3 perspectivas para trabalhar, né? Então, eu tenho que dar uma olhada, mais ou menos isso ajuda didaticamente a ter uma percepção. Quando eu trabalho com uma perspectiva, digamos assim, de autoconhecimento, também vou trabalhar muito a questão das emoções, resgate dessas emoções também, e trabalhar a regulação emocional. Então, acho que trabalhar a regulação emocional é muito importante. Então, eu tenho que entender na fala da amiga, é justamente o seguinte, qual ou quais emoções são mais significativas naquele cliente que faz com que essas emoções, ao serem ativadas de forma contínua, provocam o sofrimento dessa pessoa. Identificando essas emoções ou tipos de emoções, eu vou lidar com elas para haver uma regulação emocional para que a pessoa tenha mais autocontrole em relação às suas emoções. Em linhas gerais, Alana, a gente tem uma tendência primeiro a sentir as coisas para depois pensar, que é algo Sim. reflexo, é algo automático, né? Algo instintivo, é uma complexidade do nosso organismo. Então, às vezes as pessoas, digamos assim, mais racionais, os intelectuais, eu entro um pouco nisso também. Então, às vezes, mais nós intelectuais, a gente usa muito a racionalidade para compreender o fenômeno, mas também para poder escamotear as emoções, né? Então, Uhum. e as emoções é algo fundamental, porque se a emoção é o sal da vida, é que dá a alegria. O excesso de emoção também estraga. Então, o equilíbrio é a grande questão, Equilíbrio. lidar com essa regulação, equilibrar isso. E eu quero fazer uma ressalva aqui, que nós estamos falando de emoção como algo muito evidente hoje, dentro da psicologia, né? Hoje com muitas terapias voltadas para as questões emocionais, mas o Charles Darwin, ao estudar as emoções, ele lançou um livro depois da origem das espécies, que é sobre as emoções, né, nas espécies humanas e não humanas, onde ele vai mostrar toda a importância e começa a categorizar as emoções desde aquela época. Uau. Uau, extremamente relevante essa pergunta e essa explicação, professor. Muito bom. Acredito que está todo mundo saindo aqui com uma baita de uma aula e muitos alunos aqui do professor e pessoas que te conhecem aqui elogiando a aula. Muito obrigada, professora Leonardo. Queria agradecer bastante em nome do Cognitiva enfim, aprendi demais. E lembrando todo mundo de continuar acompanhando as lives que vai rolar ali no Instagram do Cognitiva, lembrando de vocês entrarem em contato, de vocês se inscreverem, porque a ideia é enviar a gravação dessa aula, então para pessoas como eu que aprendem muito escrevendo, a gente vai poder ficar assistindo essa aula, pausando e escrevendo. E quero lembrar sobre o site também, tá? O site é www.cognitivaciencia, que escreve ali, igual está escrito ali na fotinho aqui em cima, .com.br. Tá bom? E também lá no Instagram. E acredito que era isso, né, gente? O Big Boss aí que tá ouvindo a gente, Josemar, tem mais algum recado para dar? Ou era isso mesmo? É Acredito isso aí, que Alana. Tudo certo. era Tudo isso? ótimo. Professor Leonardo, Ótimo. muito boa.
Muito bom, professor. Parabéns aos dois aí, muito legal mesmo, tá? Muito bom mesmo. Josemar, eu disse a você que ao seu lado eu ficaria mais seguro, lembra? Ah, mas esse... Estou aqui nos bastidores, professor. Estou aí, Carlos Eduardo aí, o nosso parceiro local, né, professor? Ah, Carlos Eduardo é um grande companheiro aqui. É, isso aí. Estamos com 2 turmas, Alana, lá em Teresina. Ah, que legal. Nós estamos com mais de 70 alunos lá em TCC. Inclusive, com possibilidade ainda, tá? De entrar na segunda turma. Estamos com descontos especiais para ingressantes pela live. Tá? Só procurar o professor Leonardo, perdão, professor Leonardo também, né, professor? Só passar pelo professor Leonardo e indica lá o Carlos Eduardo. A gente consegue, legal. Sim. Em breve, Pode falar, Ana. Não, eu ia falar que eu acho que o pessoal está esperando um curso online aí de neurociência cognitiva. Sim. Vai ser massa. Exatamente. No segundo semestre, em agosto, com certeza já teremos turmas confirmadas, já estamos no final da programação. Teremos uma divulgação maciça aí, em breve. Todo mundo que está participando da live vai receber. Vai ser muito legal. Tá bom? Aí é todo mundo. Aí vai atingir o Brasil inteiro, todo mundo estiver participando. Perfeito, perfeito. Obrigada, Josemar. Obrigada a todo mundo pela participação. Muito obrigada, principalmente ao professor Leonardo, pela presença. E uma boa noite para todo mundo. Alana, obrigado. Parabéns pela sua condução. Realmente você ajudou a deixar mais à vontade. E a emoção é isso, né? Isso é importante, expressar a emoção, né? E aí, sem retoques, né? Esse é o retoque. É a paixão pela ciência, poder contribuir. Obrigado a todos vocês. Espero que tenha ficado alguma coisa e ter contribuído. Normalmente eu apareço pouco em mídia, em imprensa, eu apareço quando eu acho que vai ser útil. Né? Que legal. E somar, que bom, prazer. Eu agradeço à Escola Cognitiva Ciência pelo convite. Estamos aí no Brasil dando as aulas, participando, colaborando, tá bom? E obrigado aos amigos que muito tempo que eu não vejo aqui. Estou muito feliz também. Obrigado. Muito bom. Obrigadão, professor. Minha uma boa família, noite para Patrícia e Letícia, que estão dando maior apoio aqui. Que legal, que legal. Obrigadão, gente. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.